seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Neste episódio vamos fazer uma reunião tipo Journal Club e para isso conto com a boa companhia de dois colegas e amigos. Tenho comigo o Luís Monteiro, nosso colega médico de família, coordenador da USF Chegueira Mais, também docente, professor na Universidade de Aveiro e também colega e investigador da nossa rede H4A, Primary Healthcare Research Network. E também a Rosália Páscoa, médica de família na USF Homem de Leme, também docente e professora na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina do Estilo de Vida e também investigadora da nossa rede H4A Primary Healthcare Research Network. Olá Luís, olá Rosália, bem-vindos aqui ao nosso Journal Club. Olá, Olá, viva! Tudo bem convosco? A semana foi boa? Tudo bem, foi ótimo. sim, foi boa. Luís, que artigo queres partilhar connosco e que trouxeste então aqui ao nosso Journal Club? Este artigo é uma revisão sistemática com meta-análise, publicado no BMJ. Ele foi aceito em outubro do ano passado e o título é Social Media Use and Health Risk Behaviors in Young People. E, tal como o nome indica, o que eles fizeram pela primeira vez, isso é inovador, é que focaram muito a tentativa de perceber a associação entre o uso das redes sociais e comportamentos de risco em adolescentes, que aqui foram definidos como tendo a idade entre os 10 e os 19 anos. Portanto, eles tentaram perceber, no que diz respeito aos comportamentos de risco, sistematizaram muito o uso de álcool, drogas, tabaco, sistemas de nicotina, comportamento desadequado no que diz respeito à dieta, atividade física ou sedentarismo, jogo, comportamento antissocial. No fundo, o que eles fizeram foi a revisão da literatura toda publicada até agora. Isso incluiu, no início, mais de 17.000 estudos e que depois, baseado, como é lógico, nos protocolos de revisão sistemática, acabam por ficar com apenas 126 e na meta-análise com 73. E E que conclusões é que chegaram, Luís? as conclusões que chegaram foi que existe uma relação entre a exposição a conteúdo social, não só no que diz respeito ao tempo, mas também ao número de exposições, principalmente no que diz respeito ao consumo de álcool e a uma dieta não adequada. E eles tiveram o cuidado de analisar a robustez da evidência aplicando a escala GRADE. E convém fazer um pequeno contexto prévio. É que nós já tínhamos a noção de que isto existia, já havia estudos prévios e revisões no que diz respeito a estudantes, mas esta foi a primeira revisão sistemática com meta-análise em que o foco foi mesmo os adolescentes entre os 10 e os 18. E alguns artigos que foram estudados e que incluíram aqui na revisão sistemática, incluíam aspectos muito simples, tais como se um determinado influencer fizer a referência a um snack não saudável, logo a seguir, qual é que é o comportamento do adolescente? Vai ou não comprar o produto quando a publicidade surge no Instagram ou noutra rede social? E, portanto, são dados concretos e muito importantes da influência das redes sociais. É claro que, como em todos os estudos, há algumas limitações. Há muita informação que é dada pelo utilizador, há mais estudos pré e pós do que propriamente RCTs, como podem imaginar, mas ainda assim a relevância desta revisão sistemática, ainda para mais publicada no BMJ, parece-me ser muito grande e daí a ideia de nós conversarmos aqui um bocadinho sobre este tema. É um tema muito pertinente e muito atual, Luís, e eu agradeço teres trazido este estudo ao nosso Journal Club. E é também um tema relevante para a nossa consulta, porque todos os dias nós atendemos crianças, famílias, em que por vezes existe dificuldade da gestão desta questão na família e às vezes até é um foco de alguma conflitualidade na família. E termos evidência científica que nos demonstra aqui o risco que existe para a saúde e para o bem-estar, quer do jovem, dos adolescentes, quer das suas famílias, é algo que realmente é importante.
Rosália, não sei se queres também aqui fazer algum comentário sobre este artigo. Sim, sim, tenho também aqui, de facto, alguns comentários e reflexões que este artigo me suscitou. Em primeiro lugar, conforme o Luís já disse, o Luís trouxe-nos aqui uma revisão sistemática e meta-análise, portanto, uma evidência que é metodologicamente bastante robusta, ainda que, naturalmente, também, conforme já o disse, tem as suas limitações. Um ponto que me pareceu bastante interessante é que esta revisão expõe uma visão muito abrangente. É-nos apresentado um grande leque de comportamentos de risco, possivelmente associados ao uso das redes sociais, e que, de certa forma, talvez ultrapassa à partida aqueles que seriam os riscos mais comuns que admitiríamos. Como profissionais de saúde, penso que desde logo devemos ver com alguma preocupação a associação do uso das redes sociais com o uso de álcool e da dieta não saudável. Em relação a estes dois comportamentos de risco, a evidência desta revisão é algo de facto robusta e sabemos também por outros estudos que estes fatores de risco são muito relevantes para as doenças não transmissíveis, que são as principais causas de morte e de perda de qualidade de vida, por exemplo, no nosso país. E adicionalmente a estes comportamentos, então, este estudo levanta a possibilidade de poderem existir ainda associações a outros comportamentos de risco. O tal uso de drogas, do tabaco, da nicotina, inclusivamente riscos sexuais, comportamentos antissociais, entre outros. Penso que, de facto, como médicos de família, na consulta de adolescentes, devemos ter esta amplitude de riscos presente. Sublinho que, de facto, a certeza das evidências não é igual para todos os fatores de risco. Em relação a estes riscos que disse secundariamente é mais baixa, mas pode existir aqui uma área de alerta para os profissionais de saúde na sua prática e também até uma oportunidade, claro, de investigação para tornar mais claros e concretos estes riscos. E em relação a tornar mais claros e concretos estes riscos, também penso que seria muito interessante que novas investigações pudessem incluir o impacto no sono. Foi com alguma estranheza que vi que aqui nesta revisão esse pilar do estilo de vida não foi alocado. Depois, também, outra coisa que me pareceu curiosa é o facto deste estudo ter estas conclusões e ainda assim se focar apenas especificamente no uso das redes sociais. Questiono se os riscos aqui discutidos podem, ou não, ser de facto de uma amplitude maior, porque o tempo de ecrã no geral e todos os conteúdos podem não resumir-se exatamente e só às redes sociais. Pela percepção que vou tendo na consulta de adolescentes, que vale o que vale, é a minha percepção pessoal, as redes sociais serão talvez não apenas e só o tempo de ecrã. É curioso porque eu também me ocorreu esse pensamento. Basta pensar, por exemplo, nos videojogos, não é? E que muitas vezes também se relacionam com estilos de vida e que até às vezes podem transmitir, por exemplo, mensagens de comportamento violento e realmente é uma outra forma e que por vezes essa expressão do tempo de ecrã é mais abrangente porque já envolve a exposição às redes sociais, mas também outras formas de exposição, como lá está, os videojogos. A respeito da exposição de tempo de ecrã, tu própria já fizeste também alguma investigação aqui em Portugal e em que tentaste estudar esse aspecto na perspectiva da população portuguesa. Sim, fizemos essa investigação, Sim, portanto, o exatamente. nosso grupo No de âmbito da nossa. investigação. Exatamente. E em 2022 publicamos um estudo na BMC Public Health intitulado Association of Lifestyle and Sociodemographic Factors on Multimorbidity, a Cross-Sectional Study in Portugal. Publicamos outros também, mas este tem uma conclusão muito alinhada com o tempo de ecrã. E então este estudo apresentou como uma das suas principais conclusões o facto de indivíduos com tempo de ecrã dito não moderado, que foi considerado neste estudo ser superior a 3 horas num dia normal, estes indivíduos apresentaram um odds ratio de 1,88 para multimorbilidade, portanto uma maior probabilidade, entre aspas, de terem patologia. E nessa altura já comentamos, de facto, que nos pareceu um resultado expectável, enquadrado naquilo que já nos dizia a evidência prévia ao nosso estudo e, portanto, que havia aqui comportamentos não saudáveis, como, por exemplo, a dieta inadequada, os baixos níveis de atividade física, que muitas vezes surgem associados ao tempo de ecrã e que podiam justificar este cenário de maior patologia. E, portanto, é muito curioso, de facto, no fundo, seguimos a mesma linha de conclusões, de discussão. Muito interessante, sem dúvida. Luís, não sei se há mais algum aspecto que queiras comentar em relação a este estudo. Força.
Sim, um aspecto que eu gostava de partilhar é que, para além da influência que nós temos, ou devemos, não é, ter no nosso gabinete de medicina geral familiar, vendo as coisas de uma forma mais ampla, cada vez mais, não só com este artigo, como é lógico, mas com a investigação que a Rosália liderou, há cada vez mais provas científicas para que os decisores políticos atuem realmente. O que acontece é que as 5 grandes empresas tecnológicas, muitas vezes, pedem desculpa e depois repetem o comportamento. E isto faz-me um bocadinho lembrar, eu acho que os nossos filhos e netos vão olhar para 2024 como nós olhamos quando vemos aquelas publicidades de tabaco do século XX. Isto é, hoje em dia pensamos como é que era possível haver jornais e televisões a fazer publicidade aberta ao tabaco. E tipo faroeste. E neste momento é isso que está a acontecer, mas parece-me inevitável que tenha que existir mais regulação e controlo. Não se pode deixar só para o bom senso e o caminho vai ser esse. É verdade. E já agora, ainda bem que falas nessa perspectiva, porque nós também podemos ter aí um papel ativo. Este é um tema também muito atual nas mais altas instâncias políticas, nomeadamente ao nível do Parlamento Europeu, e ainda recentemente também houve uma sessão no Senado dos Estados Unidos em que os CEOs das principais empresas de mídia e das redes sociais estiveram a ser colocados em causa devido precisamente a essa questão que tu dizes, que é reconhecem que há um problema, mas não mudam realmente nada para resolver esse problema. Mas eu gostava aqui de frisar que todos nós podemos ter aqui um papel ativo. Quando vemos nas redes sociais um conteúdo inapropriado, há uma ferramenta de denúncia. Pode parecer que não vale a pena fazer nada, mas podemos usar essas ferramentas de denúncia precisamente para manifestar que há ali um conteúdo de risco e um conteúdo inapropriado. E até é relativamente simples, normalmente é um procedimento rápido, que não dá muito trabalho e que, no fundo, podemos ser aqui mais proativos. Por outro lado, também temos que reconhecer, e sobretudo na abordagem, digamos, com os nossos pacientes e seguindo até a abordagem e as técnicas de entrevista motivacional, temos que reconhecer que, por vezes, nestas ferramentas também existem alguns benefícios. E, portanto, no diálogo com os nossos pacientes e com os nossos jovens, também é preciso abordar essa perspectiva positiva versus a perspectiva realmente de risco para a saúde e dano. E, nesse sentido, nós dispomos de um artigo no MG Familiar, curiosamente já lá está há alguns anos, salvo erro em 2016 ou 2017, que foi escrito pela nossa colega Maria João Xará, em que focamos uma estratégia para aconselhamento das famílias na gestão do tempo de ecrã das crianças. Trata-se de um pequeno resumo de umas recomendações da American Academy of Pediatrics, e essas recomendações já foram atualizadas, já foram revistas em 2022 e 2023, e até partilhamos um link de acesso a uma ferramenta, o Family Media Plan, que permite estabelecer um plano que tenha em consideração várias componentes. No fundo, é quase um plano negociado e, por vezes, para algumas pessoas e para algumas famílias, isto pode ser útil. É um plano negociado entre os pais e os filhos, e que inclua, por exemplo, um tempo para a atividade física diária, por exemplo, 1 hora por dia. Também inclua e tenha em consideração o tempo de sono, estratégias para, por exemplo, acordarem em família tempos isentos de exposição aos mídia, de exposição ao ecrã, como, por exemplo, a refeição em família. E, portanto, foca aqui várias estratégias que podem ser úteis e que têm precisamente em consideração também os benefícios e os riscos associados à utilização dos mídia. Luís, Rosália, foi um prazer ter-vos connosco. Muito obrigado por terem trazido estes temas ao nosso podcast. Espero ver-vos aqui mais vezes. Até uma próxima oportunidade. Até à próxima. Obrigado eu. Obrigada eu também e até uma próxima oportunidade. Caros colegas, como sempre, partilhamos com este episódio os links de acesso aos artigos aqui referidos. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir.
Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.